Dúvidas, e em toda a minha vida eu percebi que você precisa duvidar de absolutamente tudo, até mesmo da sua própria esposa. Claro, você pode simplesmente ignorar o problema óbvio, mas isso não resolverá o problema por si só. Portanto, decidi agir e expor a infidelidade da minha esposa. A jornada tinha sido incrivelmente desafiadora. O que deveria ser uma pausa rejuvenescedora de 2 semanas se transformou em uma exaustiva viagem de 2 dias para casa, comparadas apenas para abastecer, ir ao banheiro e comer fast food. Chegamos tarde em casa, apenas para encontrar comida comestível escassa. Correndo para o trabalho na manhã seguinte, peguei alguns donuts favoritos e um café na loja local no caminho. Meu retorno repentino surpreendeu a todos no escritório. Sem tempo para um almoço adequado, me contentei com biscoitos de queijo e refrigerante na minha mesa. Para aumentar o estresse, recebi uma bronca do meu chefe pelo erro de outra pessoa. Voltando para casa, avistei minha esposa Lori dirigindo pela rua, seguida por um caminhão alugado, destino desconhecido para mim. Peguei uma barra de proteína energética do cooler que tínhamos levado na viagem infeliz. O conteúdo que embalamos permaneceu intocado, o gelo derreteu, deixando tudo quente e encharcado, incluindo a barra de proteína, que agora estava intragável. Dentro da casa, notei que muitos dos pertences de Lori de antes do nosso casamento estavam faltando na sala de estar. No quarto, sua cômoda e cômoda de infância tinham sumido, junto com todos os seus pertences e o armário vazio. Na cozinha, 3 xícaras de café sujas estavam na ilha, enquanto a porcelana e o cristal da família dela não estavam em lugar nenhum. Nada disso foi uma surpresa. A viagem tinha a intenção de resolver alguns problemas que surgiram em nosso casamento de 2 anos. Para ser franco, tínhamos apenas um problema importante, mas era significativo: se deveríamos ou não ser infiéis. Minha posição era firmemente contra a traição. Uma das músicas tocadas pelo DJ na nossa recepção resumiu bem a nossa situação. Falava sobre se casar com febre. Isso ressoou em nós porque nos conhecíamos há apenas 6 meses antes de nos casarmos. Você percebe quantas pessoas nos alertaram contra o casamento precipitado? A resposta é quase todo mundo que eu conhecia ou com quem era parente. O mesmo aconteceu com ela. Mas nós estávamos cegos pelo amor e convencidos de que sabíamos mais do que todos os outros. Deus, nós éramos tão tolos. A febre da paixão descrita na canção da recepção desapareceu rapidamente depois que fomos declarados marido e mulher. Os problemas começaram quase imediatamente, antes mesmo do bolo de casamento ficar velho. Tudo começou com o filho do chefe dela, um jogador de futebol americano universitário que acreditava ter direito a tudo o que desejasse. O pai dele adquiriu a concessionária de carros onde minha esposa trabalhava. Em nossa pequena cidade, há 6 concessionárias de carros novos, e depois que Martin Justin Jr. comprou aquela onde Lori trabalhava, ele ficou com 3 delas. Lori estava empregada lá há 4 anos e teve um papel fundamental em contratar meu primo, Jeffrey, para detalhar os carros. Jeffrey era muito querido e confiável por todos que o conheciam. Embora não fosse o indivíduo mais afiado ou rápido, Jeffrey gostava de seu trabalho de limpar carros e o desempenhava admiravelmente. Ele também possuía habilidades mecânicas decentes, mas não tinha confiança para se dedicar a isso em tempo integral. Jeffrey foi um dos meus padrinhos no meu casamento e, além de ser meu primo, eu o considerava um amigo próximo. Inicialmente, o filho de Dusty não frequentava a concessionária devido a compromissos escolares, mas quando o verão chegou, ele começou a passar mais tempo lá. O escritório predominantemente feminino se tornou seu ponto de encontro preferido. Não demorou muito para que a mesa de Lori se tornasse o ponto focal de sua atenção sempre que ele estava na concessionária. Inicialmente, Lori o achou irritante. Então ela parou de mencioná-lo, então presumi que ele ou parou de incomodá-la ou passou a incomodar outra pessoa. Uma noite, Jeff estava estranhamente quieto enquanto estávamos sentados na varanda da nossa casa alugada. Ele gostava de cerveja, mas tinha baixa tolerância ao álcool, então eu sempre tinha cerveja sem álcool para ele. Se ele alguma vez notou a diferença, ele nunca mencionou. Não o entenda mal. Ele não é desinteligente. Ele só leva tempo para entender as coisas, mas quando faz, ele nunca esquece e continua ferozmente leal aos amigos, especialmente a mim.
Enquanto estávamos sentados na varanda, Jeff estava estranhamente quieto, mal tocando em sua bebida. Ele frequentemente me pegava olhando para ele. Tudo bem, Jeff. O que está em sua mente? Roger gosta de Lori. Roger era filho de Justin. Eu ri. Todo mundo gosta de Lori. Lori gosta de Roger. Não, ela não gosta. Tchim. Eu não sou tão lento assim. Ele passa muito tempo falando com ela. Hoje eles foram almoçar no mesmo horário e voltaram juntos. Lori nunca saía para almoçar. Ela sempre comia na sala de descanso e assistia programas de jogos na TV. Tem certeza? Ele assentiu lentamente. Esse foi o primeiro sinal de problema. Não discutimos mais sobre isso naquela noite. Quando Lori chegou em casa, perguntei se estava tudo bem no trabalho e se ela tinha algum problema. Está tudo bem. Por que você pergunta? Não há razão. Roger estava te incomodando antes, mas você não o mencionou ultimamente. Ah, ele ainda está me incomodando, mas eu consigo lidar com isso. O segundo, terceiro e quarto sinais vieram rapidamente, todos de Jeff. Eles envolviam contato físico inapropriado, como a mão dele nas nádegas dela ou a mão dela na perna dele quando eles se sentavam perto. Embora essas ações não sugerissem explicitamente trapaça, elas me incomodavam. Apesar do meu desconforto, eu ainda não tinha discutido isso com Lori. Em vez disso, instruí Jeff a observá-los de perto e relatar de volta. Sempre que ele testemunhava algo inapropriado, ele me notificava. Normalmente, eu teria confrontado a situação imediatamente, mas hesitei por algumas razões. Primeiro, eu não queria entreter a ideia de Lori ser infiel. Em segundo lugar, eu temia as inevitáveis reações de eu avisei de conhecidos se ela realmente traísse. Uma tarde, Jeff ligou para me informar que tinha visto Lori e Jeff se beijando no escritório do pai dele. Beijar definitivamente cruzava uma fronteira. Naquela noite, confrontei Lori sobre isso. Inicialmente, ela negou tudo, mas eventualmente confessou ter ficado com Roger e beijado um pouco, embora ela insistisse que nada sério aconteceu. Algo sério vai acontecer? Eu questionei. Claro que não, ela respondeu. Deixei bem claro que não toleraria mais brincadeiras e beijos e que qualquer ato de adultério levaria ao divórcio. Podemos dissolver nosso casamento tão rapidamente quanto iniciamos e não hesitarei em me divorciar de você se você me trair. Embora eu nunca tenha mencionado explicitamente saber sobre ela e Roger, Jeff foi demitido no dia seguinte. Não foi difícil conectar os pontos. Embora Lori e eu nunca tenhamos falado sobre sua demissão, eu expressei minha desaprovação em demitir alguém com deficiência, chamando isso de covardia. Também mencionei a ideia de registrar uma queixa contra Justin com a Ada, embora Jeff e eu não tivéssemos discutido isso. Ninguém realmente considerava Jeff como deficiente, apenas um pouco lento, e a conversa sobre registrar uma queixa era principalmente eu desabafando. Não havíamos planejado nenhuma ação desse tipo. No dia seguinte, Jeff foi recontratado em uma das outras concessionárias de Martin Justin Jr., mas os funcionários de seu local de trabalho original protestaram tanto que ele foi reintegrado. Foi um estudo intrigante sobre dinâmica humana. Quase todos na concessionária se uniram em torno de Jeff. Após nossa conversa e meu aviso sobre a facilidade do divórcio, Lori e eu tivemos várias conversas sobre conduta apropriada para indivíduos casados. A principal delas foi o entendimento de que nunca se deve colocar em uma situação que seu cônjuge não aprovaria. Por exemplo, almoçar sozinho com alguém do sexo oposto que não seja um membro da família pode ser inocente. Isso poderia potencialmente gerar rumores, especialmente em uma cidade pequena. Uma vez que os rumores começam, eles podem sair do controle, manchando a reputação de alguém rapidamente. Depois dessa discussão, refletimos sobre nosso relacionamento e decidimos fazer uma pausa para reacender a faísca, reminiscente da febre mencionada na música em nossa recepção de casamento. Nós planejamos a viagem, tiramos um tempo de folga, fizemos as malas e pegamos a estrada. Levamos 2 dias inteiros para chegar ao nosso destino. As horas iniciais da viagem foram agradáveis, mas então... Não estávamos dirigindo há mais de 4 horas quando o telefone dela tocou.
Ela olhou para ele, mas escolheu não atender, embora tenha silenciado o toque. Menos de 1 hora depois, outra ligação chegou. Ela segurou o telefone na mão e sentiu-o vibrar, fazendo-a se assustar nervosamente. Apesar de olhar, ela não respondeu. Poucos minutos depois, ela pediu uma pausa para ir ao banheiro. Paramos em um grande posto de parada de caminhões e eu parei em uma bomba. Ela saiu rapidamente e foi para dentro. Normalmente, eu não gosto de motoristas que enchem seus tanques e depois deixam seus veículos na bomba enquanto entram para fazer compras ou usar as instalações, causando atrasos para os outros. É mais tranquilo se você estacionar seu veículo depois de abastecer, mas eu me vi culpado do mesmo comportamento dessa vez. Enquanto ela corria para dentro, eu a segui. Ela não olhou para trás e imediatamente começou a usar o telefone quando entrou. Eu disse que ligaria para você quando pudesse. Ela falou ao telefone. Houve uma pausa. Roger, não me provoque. Eu te ligo de volta. Outra pausa. Roger, sério. Ela olhou ao redor e eu discretamente me abaixei atrás de uma prateleira de salgadinhos, observando-a. Você não deveria desligar na minha cara desse jeito. Aparentemente, ele desligou de novo, enquanto ela olhava para o telefone, aparentemente sem vida. Ela não se incomodou em verificar os arredores dessa vez. Apenas tentou ligar de volta, mas ele não atendeu. Ela estava focada no telefone quando me aproximei. Está tudo bem? Perguntei. Sim, está tudo bem, ela respondeu, olhando para mim. Só preciso usar o banheiro, ela acrescentou apressadamente antes de sair correndo. Voltei para o carro e o reabasteci. Ela surgiu com um refrigerante na mão. Olhando para ela, comentei. Tudo bem, vou pegar o meu e vou em direção à loja. Ela olhou para mim como se não tivesse ocorrido a ela perguntar se eu queria alguma coisa. Saindo da loja com meu refrigerante, notei que ela estava de volta ao telefone. Ela terminou assim que cheguei à porta do carro. Silenciosamente, liguei o motor e fui embora. Naquela noite, ficamos em um motel. Pedimos pizza para o nosso quarto e fomos para a cama antes das 10. No dia seguinte, dirigimos com um mínimo de conversa. Ao chegar ao nosso hotel, jantamos no restaurante do hotel e nos recolhemos cedo. Fiquei acordado pouco depois das 11, olhando para a escuridão, quando notei o telefone dela acendendo silenciosamente. Ela rapidamente o pegou e desapareceu no banheiro. Fiquei do lado de fora da porta fechada, me esforçando para ouvir, mas só consegui entender 2 palavras. Por favor, não. O diálogo continuou por alguns minutos enquanto eu tentava decifrar suas palavras, mas não conseguia. Permaneci no lugar quando ela abriu a porta de repente, soltando um grito quando a assustei. O quê? O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, me reconhecendo. Eu estava apenas curiosa sobre o que você estava fazendo aí. Fiz um gesto em direção ao banheiro. Nada, só usando o banheiro. Você precisou do seu telefone para isso? Sim. Usei a luz dele para não esbarrar em nada no caminho. Ela tentou passar por mim. Você esqueceu de dar descarga. Ah, certo. Ela voltou e corou. Com quem você estava falando? O quê? Com quem você estava falando? Ninguém. Por quê? Eu sabia que ela estava mentindo, e ela sabia que eu sabia. Vou dormir. Amanhã de manhã, me diga com quem você estava falando e o que você estava discutindo ou estava indo para casa. Nós embarcamos nessa viagem para resolver as coisas, mas isso requer honestidade de nós dois. Manter segredos não vai ajudar se esse for o nosso objetivo. Fui para a cama e finalmente cochilei pouco antes do amanhecer. 1 hora depois, acordei e a encontrei sentada no sofá da sala. Sentei-me, apoiei algumas almofadas atrás de mim e olhei para ela. Ela retribuiu meu olhar. Era Roger, ela disse. O que ele queria? Perguntei. Ele quer que eu durma com ele. Parei, pensando na minha resposta. Novamente, perguntei. Ela hesitou antes de concordar. Foi um palpite da minha parte, pois não tinha evidências de que eles tinham ficado juntos antes.
A admissão dela me pegou desprevenido. Quantas vezes você já dormiu com ele? 2 vezes. Por quê? Não tenho certeza. Curiosidade talvez na primeira vez. E na segunda? Ele ameaçou te contar se eu recusasse. E agora ele está fazendo a mesma ameaça de novo. Sim. Eu sabia qual seria minha resposta. Eu nunca havia tolerado infidelidade em nosso casamento. Na verdade, eu tinha deixado claro quais seriam as consequências se qualquer um de nós se desviasse. Você entende que isso significaria o fim do nosso casamento, não é? Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela sentia mais uma vez. Levantei-me e fui até o banheiro. Não importa o caos ao seu redor, quando a natureza chama, você responde. Depois de dar descarga e me lavar, cuidei dos meus dentes e rosto, devolvi meus produtos de higiene pessoal à minha bolsa e abri a porta. Estou indo para casa. Você pode se juntar a mim ou esperar que ele te pegue. Fazer as malas e desocupar o quarto levou apenas alguns minutos. Paguei a conta e entramos no carro, embarcando na longa jornada, com paradas apenas para abastecer, ir ao banheiro e comer fast food, como mencionado anteriormente. A jornada deveria ter lhe dado uma oportunidade de expressar remorso, buscar perdão ou implorar por outra chance. No entanto, ela permaneceu em silêncio em todos os aspectos. Nenhum de nós disse uma palavra durante todo o processo. Nas paradas de descanso, ela comprava sua própria comida, e eu comprava a minha. Se ela precisava usar o banheiro, ela nunca mencionava, e sempre que parávamos, ela era sempre a primeira a voltar para o carro. De volta para casa, depois que meu primeiro dia de volta ao trabalho terminou, encontrei a casa vazia dos pertences de Laurie, e percebi que não desfrutava de uma refeição adequada há dias. Nunca tínhamos utilizado o único serviço de entrega de comida da cidade antes, mas achei que era um momento oportuno para tentar. Visitei o site deles, criei uma conta e fiz um pedido. 40 minutos depois, a campainha tocou anunciando a entrega. Peguei minha refeição, dei uma gorjeta generosa ao motorista além da gorjeta inclusa no pedido e fiquei ansioso para apreciá-la junto com 1 ou 2 taças, ou talvez até 6, de vinho. Arrumei a comida em uma bandeja de TV e me acomodei para comer. Do meu assento, eu podia ver tanto a televisão quanto a rua lá fora pela janela da frente. Um carro estava estacionado na rua com alguém sentado na posição do motorista. Enquanto eu comia, meu foco mudou da TV para o carro, onde o motorista permanecia parado. Quando eu estava na metade da minha refeição, o motorista não tinha se mexido. Take a sip of wine e step outside. As up proceed the driver, who turned out to be my food delivery person, rolled down the window, tears streaming down her face. Are you alright? Inquired. No. My car won't start and can't find anyone to assist me, she lamented. Initially I had paid much attention to her or her vehicle, preoccupied with my own thoughts. Everyone now is occupied or unreachable and my brother won't be available for another hour. Only then did notice the child in the back seat clutching a book, appearing on the verge of tears as well. Would you like me to take a look? Oh, please. She hesitated the car allowing me to take the driver's seat. I attempted to start the engine but all I heard was a series of clicks followed by silence. Though far from a mechanic, I could recognize a dead battery. I fetched my car and attempted to jump start years, but to no avail. It quickly became apparent that this was beyond my expertise. Why don't you both come inside? I'll call my cousin to have a look, he suggested. Reluctantly they followed me indoors. Make yourselves at home while I give him a call. 15 minutes later Jeff arrived and within half an hour her car was up and running. She expressed her gratitude, conversed with Jeff briefly, embraced him and departed. The following 2 days at work were terrible. I had confided in anyone about Lori and my boss was constantly criticizing me, which I found exhausting. My personal life was in shambles and my boss expected exceptional results from a project that was only marginally profitable. I decided it was time to have a serious conversation with him.
I'm tired of you constantly criticizing me. I knew from the start that this project was going to succeed and I made that clear to you. I don't like give ultimatums but you have three options. Either back off and let me handle it my way, assign it to someone else or you walk away. It's your call. I'm heading home. Let me know your decision. I was pretty sure they give me some time to cool off before asking me to return to work. Besides, I needed to start looking for a lawyer and begin the divorce process. That evening I called Jeff to see if he wanted to grab a drink, though for me it would be wine or beer, while he stick to near beer. I can't. I have a date. He used to date back when we were in high school and even when he was in college he called to share details about his hairdates and seek my advice. If he ever had any luck he never mentioned it he is not the type to boas, not even to me. Besides being a bit slow passed in life he was also painful SHY and strangers made him uneasy. Wow, that's great news. Who's the lucky girl? Jenny. Jenny who? The girl from the dinner. Qual lanchonete? Aquele onde seu carro quebrou. Sério? Sim. Bem, senhor fala-boca, como isso aconteceu? Depois de consertar o carro dela, eu disse a ela para entrar em contato se precisasse de mais ajuda e ela entrou. E você a ajudou de novo? Ele riu como uma criança. Sim. Então, para onde você a está levando? Para lugar nenhum. Em lugar nenhum? Sim, vou para a casa dela. Ela está cozinhando o jantar para mim. Eu ri, genuinamente feliz por ele, mas não consegui resistir à vontade de provocá-lo de brincadeira. Você sabe que ela é vegana, certo? O que é isso? Significa que ela só come alimentos de origem vegetal, sem carne, sem ovos, sem laticínios. Jeff, sendo um cara clássico de carne e batata, não conseguia entender. Há alguns lugares por aqui que oferecem uma refeição grátis se você conseguir terminar um bife enorme, mais como um assado com todos os acompanhamentos. Jeff realmente fez isso uma vez. Ele sofreu por 2 dias depois, mas fez. Sem carne. Nem hambúrgueres. O que eu vou comer? Bem, vai ter bastante salada, talvez um pouco de feijão. E se você tiver sorte, quinoa. Rainha quem? Não rainha quinoa. É uma semente usada em muitos pratos veganos. Eles costumavam alimentá-la com animais na região do Lago Titicaca, na América do Sul, antes que as pessoas começassem a comê-la. Titicaca o quê? Perdi o apetite. Eu ri ao telefone. Só estou brincando com você, Jeff. Não tenho ideia do que ela come, mas tenho certeza de que será gostoso. Vai e divirta-se. Com isso, desliguei e decidi pedir o jantar para mim. No dia seguinte, fiquei de bobeira pela casa. Lori estava fora, e como eu ainda tinha mais de 1 ano de contrato, pensei que era melhor ficar confortável. Eu também meio que esperava que meu chefe ligasse, se desculpasse e me oferecesse meu emprego de volta. No meio da tarde, não houve nenhuma ligação dele, mas sua esposa ligou em vez disso. Tim, estou cansado de ouvir seu pai reclamar sobre você bagunçar as coisas. Você tem um diploma. Por que você não encontra outro emprego se vocês dois não conseguem se dar bem? Estou pensando nisso, mãe, mas você sabe que eu teria que me mudar. Essa é a única desvantagem. Por que você não pode simplesmente cumprir com os desejos dele? Porque ele está preso no passado. Precisamos nos modernizar. Você já transmitiu isso a ele? Repetidamente, mas ele é teimoso demais para ouvir. Bem, eu não quero que você vá embora, então fale com ele novamente. Ok, eu prometo. Ele vai aparecer e me ligar amanhã, tenho certeza. Estou olhando bem para ele. Só voltem ao trabalho amanhã. Ele está concordando, está tudo bem. Agora, por que você e Lori não vêm jantar amanhã? Eu ficaria feliz, mãe, mas ela não estará lá. Por que não? Eu tinha adiado contar a eles, mas decidi que era hora.
Comecei a contar a ela, e ela repassou para meu pai até que ele disse para ela me colocar no viva voz. Quando terminei, ele pegou o telefone. Aqui está o plano. Vou demitir você, então você ficará desempregado. Quando for a tribunal, você não terá renda, então não terá que pagar pensão alimentícia a ela. Você vai ter seu emprego de volta depois do divórcio. Eu disse que ela era problema, e ela aprovou. Você está melhor sem ela, acrescentou minha mãe. Obrigado a ambos, mas eu cuido disso. Vejo você no escritório, pai. Mãe, vejo você amanhã para o jantar. Passei boa parte do dia seguinte tentando explicar por que e como eu achava que as mudanças beneficiariam a empresa, mas meu pai estava mais interessado em ouvir sobre Lori dizer, eu avisei. Depois do trabalho, jantamos com minha mãe, e eu tive que revisitar a história de Lori e suportar, mas eu avisei do meu pai enquanto minha mãe entrava na conversa com a dela. Quando cheguei em casa mais tarde, Lori estava esperando na varanda. Marcou o primeiro encontro desde nossa viagem fracassada. Banhada pela luz da varanda, ela estava visível. Estacionei na garagem e entrei na casa por lá. Quando me aproximei da porta da frente, a campainha tocou. Apaguei a luz da varanda antes de ir até o interruptor e então fui tomar um banho. Quando terminei, ela tinha desaparecido. Garantir representação legal provou ser simples. No entanto, encontrar um advogado disposto a lidar com um divórcio envolvendo Roger Justin, seja direta ou indiretamente, representou um desafio maior. No entanto, eu tive sucesso. Conte comigo. O pai dele me vendeu um carro horrível, e ele nunca o consertou. Assim, o processo começou. A papelada, as consultas, as negociações com Lori e seu advogado. Durante todo o processo, nunca me comuniquei diretamente com ela. Além da visita solitária à casa onde a ignorei, ela não demonstrou nenhuma inclinação para o diálogo, e eu também não tinha desejo por isso. Ela me traiu, tornando a conversa inútil aos meus olhos. De acordo com Jeff, Lori mudou para outra concessionária e Roger quase nunca aparecia. O boato no bebedouro era que Roger a havia abandonado e ido atrás de alguém mais merecedor dele. Enquanto isso, Jeff e Jenny estavam se dando muito bem, e a filha de Jenny o adorava. Ele dividia seu tempo livre entre a casa dela e a minha, e parecia mais feliz do que nunca. Quanto mais ele falava sobre seu relacionamento com Jenny, mais eu percebia que a única conexão pessoal que eu tinha tido nas últimas semanas era comigo mesmo. Eu ia do trabalho para casa com desvios ocasionais para o escritório do advogado, para o mercado ou para a casa dos meus pais. Papai já tinha ouvido o suficiente. Eu disse SOS e até fiz algumas tentativas de entender minhas ideias para melhorar a empresa. Mamãe continuou encontrando possíveis parceiros para mim, mas eu continuei recusando. Em nossa pequena cidade, eu não tinha ideia de que havia tantas mulheres solteiras e elegíveis. Juro que ela deve ter colocado um anúncio. Homem bonito, com ensino superior, de 28 anos, passando por um divórcio, procura uma parceira adequada. Deve ser honesto, fiel e confiável. A aparência é menos importante do que a personalidade. Deve gostar de música, teatro, bons vinhos e boa comida. Depois do quinto encontro que ela marcou para mim, parei de atender suas ligações e disse ao meu pai que se ele mencionasse me marcar de novo, eu me mudaria para Houston. Finalmente falei com Lori no dia em que nosso divórcio foi finalizado. O juiz bateu o martelo, declarou o casamento encerrado, e eu me aproximei dela. Valeu a pena? Perguntei antes de ir embora sem esperar pela resposta dela. Jeff costumava cuidar da limpeza do meu carro, mas parou porque ficou muito ocupado limpando o carro de Jenny. Um sábado, enquanto eu lavava meu carro, Jeff entrou na garagem com Jenny e sua filha, Sophie, que tinha cerca de 7 ou 8 anos. Elas estavam indo para o shopping e me convidaram para ir junto. Deixando minha esponja de lado e secando minhas mãos, concordei, embora ir ao shopping por tédio parecesse raspar o fundo do barril para me divertir. Depois de cerca de 1 hora no shopping, eu estava começando a duvidar da minha decisão quando passamos por uma barraca de sorvete e Sophie perguntou se ela poderia pegar um pouco. Jenny respondeu, agora não, querida. Está muito perto do jantar. Desconsiderando o timing, interrompi,
esquece isso. Vamos, Sophie. Eu também quero um pouco. Sophie ansiosamente pegou minha mão e nós saímos correndo. Nós nos encontramos mais tarde, eu gritei de volta para Jenny. Enquanto caminhávamos, aproveitando nossos sorvetes e de mãos dadas, Sophie explicou, nós temos que dar as mãos. Minha mamãe diz que não quer que a gente se perca na multidão, então eu tenho que segurar a mão dela. Eu também não quero que você se perca, então eu seguro a sua. Essa é uma boa ideia, eu concordei. Nós estávamos passeando por alguns minutos e quando ela não estava aproveitando seu sorvete, ela estava conversando. De repente, eu me senti jogado no chão e fiquei inconsciente quando minha cabeça bateu no chão. Quando recuperei a consciência, eu me vi algemado, cercado por policiais e uma multidão furiosa. Olhei ao redor e vi Sophie chorando, sendo consolada por uma mulher. O que diabos? Só fique quieto, canalha. Nós vamos lidar com você em breve. Está tudo bem, Sophie, ouvi a mulher dizendo. Ele não pode mais te machucar. Ele não estava me machucando. Ele me comprou sorvete. Eu sei, querida. Às vezes, homens maus fazem coisas boas. Ele não é um homem mau, tia Louise. Onde está minha mãe? Liguei para ela. Ela está a caminho. O Tim está bem? Quem é o Tim? Ela apontou para mim. Toda vez que eu tentava falar, um policial me silenciava. Você o conhece? Sim, ele é primo do Jeff. Estávamos fazendo compras. Oh meu Deus! Exclamou tia Louise. Então, dirigindo-se a um dos policiais, ela disse, acho que cometi um erro. Jesus, moça, não diga isso, ele respondeu, olhando para a multidão. É melhor tirá-lo daqui antes que o destruam. Ele agarrou meu braço. Vamos lá. Parte da multidão nos seguiu até o escritório de segurança. Ouvi comentários como, Castro idiota e deixe-nos ir até ele. Comecei a me sentir ansioso e, cada vez que tentava falar, um dos policiais me instruía a ficar quieto, prometendo-me uma chance de falar mais tarde. Eles me conduziram para uma sala, fizeram uma busca, esvaziaram meus bolsos e me deixaram algemado. Por fim, 2 policiais entraram, removeram as amarras, devolveram meus pertences e começaram a se desculpar. Jenny e Jeff seguiram o exemplo. Tim, sinto muito, Jenny exclamou. Minha irmã confundiu você com outra pessoa enquanto você estava com Sophie e presumiu o pior. Enquanto eu esfregava meus pulsos doloridos, lembrei-me de ver pessoas na TV fazendo o mesmo depois de serem libertadas das algemas. Agora eu entendi o porquê. O desconforto era real, sentindo uma mistura de raiva, choque, medo persistente e nervosismo. Fui bombardeado com perguntas de Jeff sobre meu bem-estar, enquanto Jenny continuava a expressar remorso e Sophie se agarrava firmemente a ela. Virando-me para um dos policiais, perguntei, posso ir embora agora? Sim, senhor, mas antes de ir, precisamos que assine um termo de liberação. Depois de tudo, sendo jogado no chão, algemado e insultado, não assinarei nada até falar com meu advogado. Saí da sala para uma área maior onde um segurança do shopping estava parado na porta. Esta é a saída? Sim, senhor, mas eu desaconselho. Por quê? Porque há pessoas lá fora que acreditam que você é um predador de crianças e estão esperando por você. Meu Deus! Esse dia poderia ficar pior? Você não consegue esclarecer as coisas? Nós tentamos. Nós o escoltaremos para fora pela retaguarda, ofereceu um sargento da polícia. Claramente alguém tinha mexido na minha carteira e sabia meu nome. Leve-o para o meu carro, Jeff instruiu. O sargento se virou para mim. Você prefere que a gente te deixe em casa? Usaremos um carro sem identificação. Vamos. Minha frustração não era direcionada a Jeff, Jenny ou mesmo a tia Louise. Eu só queria ir embora. Imaginei que a maneira mais segura e rápida seria com a ajuda da polícia. Na entrada dos fundos, tia Louise me interceptou. Sinto muito. Eu vi você com Sophie e temi que você estivesse sequestrando ela. Eu respirei fundo. Eu entendo, mas eu fui atacado, fiquei inconsciente, e tem uma multidão lá fora,
gesticulando em direção à porta do escritório principal, com a intenção de me castrar. Provavelmente não é o melhor momento para começar uma conversa. Então, dirigindo-me ao sargento, leve-me para casa. Depois de fornecer meu endereço, nenhum de nós falou até chegarmos à minha garagem. Meu telefone estava tocando sem parar, mas escolhi ignorá-lo. Eu não estava a fim de falar com ninguém. Enquanto eu me preparava para sair do carro dele em casa, ele me parou. Senhor Jeffreys, lamento que você tenha se metido nisso, mas, da minha perspectiva, prefiro pecar pelo excesso de cautela do que arriscar que uma jovem seja sequestrada porque alguém viu algo e ficou em silêncio. Eu aceito bons samaritanos como Louise Garner a qualquer momento. Entendo e aprecio seu ponto de vista, mas hoje à noite, meu nome e meu rosto provavelmente estarão estampados em todas as notícias. Mesmo que seja um erro, o sensacionalismo prevalecerá. As notícias acabarão corrigindo o erro, mas muitos não acreditarão, e eu ficarei marcado para o resto da vida. Obrigado pela carona para casa. Pode não ser tão terrível quanto você teme. Vou ver o que posso fazer. Sim, e porcos podem voar, murmurei para mim mesmo. Pulei no meu carro e fui direto para a casa dos meus pais. Naquela noite, sintonizamos o noticiário local, e lá estava ele, já tocando quando mudamos para o canal certo. Perdemos o começo, mas captamos a mensagem: veja algo, diga algo, mesmo que acabe sendo um erro. Não falar pode significar selar o destino de uma criança inocente. Felizmente, eles não mencionaram meu nome ou mostraram minha foto. O comentarista concluiu com: optamos por não revelar a identidade do cavalheiro por preocupação de que sua vida sofreria mais reviravoltas. Pessoalmente, peço sinceras desculpas. Aqui é Louise Garner encerrando. Boa noite. Bem, você teve sorte, observou meu pai. Não foi tão terrível quanto você temia. Não, não foi. Qual é seu plano agora? Perguntou minha mãe. Acho que vou deixar passar. Se eu entrasse com um processo por prisão injusta, isso só colocaria meu nome e meu rosto em evidência. Eu não quero isso, e a polícia estava fazendo o que eles achavam necessário na época. Enquanto eu voltava para casa, percebi que tinha deixado meu telefone para trás. Ao verificar, encontrei 8 mensagens me esperando. 3 eram de Jeff, pedindo desculpas pelo que havia acontecido e transmitindo a angústia de Jenny. As ligações restantes eram da polícia da cidade e de uma estação de TV local, mas não me incomodei em ouvi-las. Só mais tarde é que me lembrei da despedida do âncora do noticiário da TV. Aqui é Louise Garner. Boa noite. Puta merda. O que o sargento da polícia disse sobre mim? Eu aceito bons samaritanos como Louise Garner qualquer dia. Bem, droga. Eu não tinha prestado muita atenção nela no shopping, então não a reconheci na TV, imagino que a maquiagem alterou sua aparência. Liguei para Jeff porque sabia que ele ficaria preocupado comigo. Você está bem? Ele perguntou. Estou bem. Ainda um pouco abalado. Como está Sophie? Ela está bem. Ela se assustou quando a polícia prendeu você e deixou cair o sorvete. Mas quando compramos outro para ela e a tranquilizamos dizendo que você estava bem, ela se acalmou. Estou aliviado que ela esteja bem. Você viu as notícias? Nós vimos a maior parte delas. Perdemos o começo. Essa foi realmente a parte mais interessante. Por que isso? Louise confessou ter instigado todo o incidente. Ela viu a sobrinha com um estranho e entrou em pânico. Ela seguiu você enquanto falava ao telefone com a polícia, desconfiada da segurança do shopping. Ela garantiu que a polícia soubesse onde você estava até que eles chegassem. Ela assumiu total responsabilidade e admitiu que poderia fazer o mesmo novamente em circunstâncias semelhantes. Acho que consigo entender de onde ela está vindo. Ela estava preocupada que você pudesse fugir com Sophie antes que a polícia chegasse, então ela ficou de olho em qualquer coisa que pudesse usar para se defender. Ela realmente sente remorso. Por que você não me informou antes que a irmã de Jane estava na TV? Eu não considerei isso relevante. Acho que não. Quando Jane trouxe comida para minha casa naquela noite, tive a impressão de que ela precisava de dinheiro.
Mas se a irmã dela é uma personalidade da TV, ela não pode estar passando por muita dificuldade. É uma programação local, então Louise não ganha muito. Não sei exatamente quanto, mas não é uma quantia substancial. Jenny é como a maioria de nós, apenas sobrevivendo sem muito extra. Se ela quer algo mais, ela tem que trabalhar para isso. Ela está economizando para umas férias, então ela tem um trabalho paralelo entregando comida. Bom para ela. Sim. Ele fez uma pausa. Eu gosto dela, Tim, e ela gosta de mim. Ela não se importa que eu seja lento. Eu sorri. Seu ritmo não importa para seus amigos, Jeff. Não nos importamos com o que os outros pensam. As coisas voltaram ao normal nos dias seguintes e o incidente no shopping nunca mais foi mencionado. Eu não tinha visto Jenny ou Sophie, mas Jeff e eu mantivemos contato a cada 2 dias, como de costume. Era outra manhã de sábado quando a campainha tocou. Eu estava tomando um café da manhã tardio de biscoitos e molho quando atendi a porta e encontrei Louise Garner parada ali. Bom dia. Você está ocupado? Ela perguntou. Não particularmente. Eu estava apenas aplicando pomada nos meus pulsos para aliviar o desconforto das algemas. Tim, se eu puder me dirigir a você assim, lamento profundamente. Ah, está tudo bem. Tendo estado algemado, meus conhecidos na vizinhança agora me mostram mais respeito. Talvez eu deva ir. Não, não, por favor, entre. Eu estava falando com meu agente de condicional no telefone. Ela olhou para mim com uma pitada de tristeza. Só posso me desculpar tantas vezes. Desculpe por ter incomodado você. Ela começou a sair. Espere um momento, interrompi. Não havia necessidade de ser indelicado. Ela parou. Ainda estou um pouco magoada, mas vou superar. Bem, quando superar, me ligue. Ela me entregou um cartão. Devo a você pelo menos um almoço. Não tenho certeza sobre o almoço, mas você já tomou o café da manhã? Na verdade, não. Você gosta de biscoitos e molho? Molho de salsicha? Sim. Um dos meus favoritos, ela respondeu com um sorriso. Abri a porta para sua entrada. Uma vez na cozinha, entreguei-lhe um prato e gesticulei em direção ao fogão onde estavam os biscoitos e o molho. Precisa que eu esquente o molho? Eu ofereci. Eu consigo se estiver tudo bem para você, ela respondeu. Fique à vontade. Café? Sim, por favor. Açúcar? Creme? Isso pode soar estranho, mas você por acaso tem leite achocolatado? No seu café? Eu esclareci. Sim, ela respondeu hesitante. Eu sei que é incomum, mas... Ela era apenas a segunda pessoa que eu conhecia que misturava leite achocolatado com café. Eu era outra. Embora nos últimos anos eu tenha usado Baileys em vez disso. Jeff sugeriu isso? O quê? Colocar leite achocolatado no seu café? Não. Por quê? Eu pensei que eu era o único que fazia isso, ou pelo menos eu era até agora. Tem certeza de que Jeff não mencionou? Tenho adicionado leite achocolatado ao meu café desde que comecei a tomá-lo. Minha família inteira faz isso. Até Sophie, quando Jenny deixa. Bem, eu não tenho leite achocolatado, mas tenho Baileys. O resto da manhã passou rápido e agradavelmente, e Louise se tornou uma adepta do Baileys em seu café. Aquele café da manhã inicial marcou o início de muitas refeições compartilhadas entre nós. Nosso relacionamento floresceu, e eu me tornei seu ávido companheiro de TV. Nosso primeiro beijo aconteceu em nosso terceiro encontro, seguido por nosso primeiro encontro íntimo 3 semanas depois. Meu primeiro, desde que Laurie e eu tivemos nossa tentativa frustrada de reacender nosso relacionamento, onde descobri sua infidelidade. Depois que Jeff e Jenny se tornaram um casal, Jeff perseguiu sua paixão por... Quando Jeff foi morar com Jenny, Louise e eu nos juntamos para ajudar. Sophie, sempre ao seu lado, parecia inseparável dele. Testemunhando-os de mãos dadas, comentei com Sophie sobre ela impedir Jeff de se perder, ao que ela respondeu, não, nós impedimos um ao outro de se perder.
Foi a coisa mais linda que ela poderia dizer sobre ele. Um ano após o divórcio, ouvi dizer que Laurie estava se casando novamente, não com Roger Justin, mas com um cara do departamento de saneamento da cidade. Eles se conheciam há 5 meses. Desejei-lhe tudo de bom silenciosamente, antecipando que ele precisaria. Eu tinha chegado a um acordo há muito tempo que não a odiava ou não gostava dela. Casar-se às pressas era a responsabilidade de nós dois, embora a traição fosse culpa exclusivamente dela. As coisas correram bem por quase 2 anos. Jeff e Jenny estavam se preparando para o casamento, com Louise como madrinha e eu como padrinho. Os pais deles se separaram quando Louise, a mais nova, tinha 4 anos. O irmão deles levaria Jenny até o altar. Com o contrato de aluguel da minha casa expirado, fui morar com Louise. Casamento nunca esteve na mesa, e nós dois parecíamos contentes, mesmo em meio aos preparativos do casamento de Jeff e Jenny, sem nenhuma conversa sobre nos casarmos. Sem o conhecimento de Louise, o produtor de seu programa de notícias compilou alguns de seus vídeos antigos e os enviou para mercados maiores. Impressionado, ele tentou ajudar a carreira dela a progredir. Um dia, ela recebeu uma ligação de uma estação de TV em Houston. O diretor de notícias tinha visto vários vídeos dela e pediu mais. Por fim, ele a convidou para Houston para uma discussão. Ela ficou emocionada, e nós discutimos. Era o sonho dela se realizando, então concordamos que ela deveria ir. Depois da entrevista, ela me informou que um dos vídeos que ele viu, que chamou sua atenção, foi aquele em que ela erroneamente pensou que eu estava sequestrando Sophie. A reunião correu bem. Eles basicamente deram a ela uma audição na câmera e prometeram retornar a ela. Eles fizeram isso 2 semanas depois, oferecendo a ela um emprego. Para mim, a decisão de aceitar o emprego foi óbvia. Representou um passo significativo em direção a uma posição nacional potencial, a ambição de toda a emissora. Meu pai teimoso finalmente concordou com algumas coisas do meu jeito, e a mudança estava dando resultado. Nosso negócio estava crescendo de forma constante, e eu estava gostando muito do processo. Todos estavam contentes, meu pai, eu e nossos funcionários, e os resultados financeiros eram impressionantes. No entanto, mudar para Houston não era viável para mim. Houston ficava a aproximadamente 4 horas de nós, mas Louise e eu acreditávamos que poderíamos lidar com a distância e manter nosso relacionamento. E nós fizemos. Por meio ano. Então as visitas e ligações se tornaram menos frequentes. Não conseguíamos vê-la na nossa TV devido às limitações da nossa operadora de TV a cabo. Eu a assistia frequentemente online. Em apenas 3 meses, ela passou da redação para um talk show diário, onde ela e seu co-apresentador conversavam com convidados e o público do estúdio sobre vários tópicos. Elas também fizeram aparições em quase todos os eventos de caridade em sua área de transmissão. Suas imagens ocasionalmente apareciam no jornal e online, retratando-a como se estivesse se divertindo muito. Curiosamente, eu também estava. Os desafios do meu negócio em expansão consumiam cada vez mais do meu tempo, desviando minha atenção das atividades de Louise. O lado ruim, claro, era dormir sozinha, bem, pelo menos para mim. Eu não tinha suspeitas de que ela estava envolvida com seu co-apresentador incrivelmente bonito ou qualquer outra pessoa. No entanto, com um Laurie como meu único ponto de referência, o pensamento permaneceu desconfortavelmente próximo. Na quarta-feira de manhã, dirigi até Houston com a intenção de surpreendê-la. Informei meu pai que tiraria o resto da semana de folga para visitá-la. Você tem que ir esta semana? Ele perguntou. Já faz muito tempo e sinto que é necessário termos uma conversa, expliquei. Prefiro que espere, ele insistiu. Não posso adiar mais. Imediatamente após nossa conversa, Jeff ligou, solicitando assistência naquela tarde e perguntando sobre minha disponibilidade. Estou indo para Houston, retornarei no domingo, informei a ele. É tarde demais, ele respondeu. O que é tão urgente que não pode esperar? Perguntei. É algo sobre Jenny, ele explicou. Jeff, peço desculpas, mas não posso ajudar. Estou comprometido em ir para Houston. O programa matinal deles era transmitido ao vivo diariamente.
Eles passavam as tardes pesquisando convidados e planejando o programa do dia seguinte. O trabalho deles se estendeu além do show de 1 hora. Eles dedicaram dias inteiros à pesquisa e ao desenvolvimento do programa. Cheguei ao apartamento dela logo depois do meio-dia. Planejando esperar por ela lá, descobri que minha chave não me dava mais acesso. Depois de tocar a campainha sem resposta, aproximei-me do escritório do gerente do prédio para solicitar uma nova chave. Embora ela me reconhecesse calorosamente, ela me informou sobre uma nova política. Sinto muito, mas não posso ajudar você. Por que não? Agora exigimos a autorização do arrendatário para emissão de chave ou entrada com uma assinatura física. Mas você me conhece. Sim, senhor, eu faço, mas regras são regras. Posso fazer uma pergunta? Claro. Importaria se eu fosse o cônjuge dela? Depende do signatário do contrato, só ele pode autorizar. Reconhecendo o impasse, saí do escritório dela e passei pelo estacionamento até meu carro. O lugar designado para ela estava vago. Discando o número dela, não obtive resposta, então deixei uma mensagem. Ela ligou de volta alguns minutos depois. Oi, querida, ela cumprimentou quando atendi. Ei, como vai? Ah, não muito. E você? Eu estava pensando em visitar neste fim de semana. Parece ótimo. Devo terminar o projeto em que estamos envolvidos até sexta-feira. Que projeto é esse? É uma das instituições de caridade que nosso chefe apoia. Estamos organizando um concurso com prêmios para os melhores contribuidores. É divertido, mas dá muito trabalho. Você está trabalhando nisso hoje? Não, eu precisava de uma pausa, então tirei a tarde de folga. E o que você está fazendo? Só relaxando. Bom para você. Descanse e te vejo na sexta. Ok, se cuide, te amo. Tchau. Tentei dizer te amo, mas não saiu. Refiz meus passos pela garagem, passando pela vaga de estacionamento dela e cheguei ao elevador. Subi até o andar dela, toquei a campainha várias vezes, esperando cada vez antes de finalmente desistir e ir embora. Naquele momento fugaz, eu vacilei entre ir embora e persistir na minha vigilância, debatendo se deveria ligar para ela novamente e revelar minha localização. No entanto, optei contra isso, reconhecendo que ela havia escolhido seu caminho, mesmo que não fosse o resultado desejado. Com um suspiro, parti, levando meu tempo dirigindo para casa. Ao me aproximar, notei 2 carros na rua. Um era dos meus pais, o outro do Jeff. Não me sentindo afim de companhia e intrigado com a presença inesperada deles, dada a suposição deles de que eu ficaria fora durante a semana, estacionei e abri a garagem com meu controle remoto. Para minha surpresa, o carro de Luiz estava lá dentro. Saindo do carro, fui recebido por Jeff na porta da cozinha, que me conduziu para dentro. Ele me guiou até a sala de estar, onde meus pais, Jenny, Sophie, a mãe e o irmão de Jenny e Luiz e a própria Luiz estavam reunidos. Luiz estava perto da lareira, cercada pelos outros, com uma expressão nervosa. Jeff me empurrou em direção a ela, e apesar dos sorrisos ao redor de nós, Luiz parecia apreensiva. Eu me aproximei dela, e para meu espanto, ela se ajoelhou em um joelho, sua sinceridade evidente. Tim, eu te adoro. Se você vai sequestrar alguém, que seja eu, para que possamos ter nosso felizes para sempre. Você quer se casar comigo? Ela perguntou, segurando uma pequena caixa em minha direção. Os eventos do dia se dissolveram quando abri a caixa, revelando um anel de ouro adornado com um diamante. Ela permaneceu ajoelhada enquanto eu inspecionava o anel de perto. Quando comecei a deslizá-lo no meu dedo, ela interveio. Não, boba, essa é a aliança de casamento. Você não pode usá-la até o casamento. Se houver um, por que você ainda não me respondeu? Olhando para os ocupantes da sala, depois de volta para ela, respondi, claro. Por que não? Aplausos irromperam. Romântico? Dificilmente, mas eu disse isso com um sorriso enquanto a abraçava. Você é tão provocador, ela comentou depois que nos beijamos. Escolhendo hoje de todos os dias para vir me ver, você quase estragou tudo.
Meu pai me deu um tapinha reconfortante nas costas. Não sabíamos o que fazer. Você insistiu em ir para Houston, e Luiz estava a caminho daqui. Até Jeff tentou dissuadi-lo. Nós a consultamos, e ela nos garantiu que você provavelmente retornaria esta noite, então seguimos com os planos. O que era tão urgente que você insistiu em ir hoje? Olhando para os reunidos, confessei, honestamente? Sim, todos responderam em coro, exceto Sophie e Louise. Louise falou, oferecendo, deixe-me tentar explicar. Ela fez uma pausa, respirou fundo e apertou minhas duas mãos nas dela. Nos últimos meses, parece que estamos nos afastando, ela começou. Vivendo vidas separadas, a quilômetros de distância uma da outra, contentes com nossos próprios empregos e rotinas, mas sentindo uma ausência. Ela relembrou seu tempo em Houston, relembrando as festas, a diversão e as pessoas, tudo o que ela desejava na vida. Meu trabalho é gratificante, ela admitiu, mas minha vida parece incompleta. Não posso compartilhar esses momentos maravilhosos com você. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela confessava, eu sabia que se eu me sentia assim, você também deveria se sentir assim, se você realmente me amasse. O desejo de compartilhar cada aspecto de nossas vidas, os altos e baixos e os sucessos. Ela fez uma pausa, buscando confirmação. Tudo o que pude fazer foi acenar, concordando. Eu te amo, Tim, com todo o meu coração. Eu também te amo, respondi, significando cada palavra. A atmosfera se iluminou então quando Sophie, Jeff e Jenny se despediram. Sophie, demorando-se, perguntou em um sussurro, então, você é meu tio agora? Eu a levantei em um abraço e sussurrei de volta, sim. Bom. Depois que eles partiram, Luiz e eu nos acomodamos no sofá, cada um com uma taça de vinho, reclinados confortavelmente, aproveitando a companhia um do outro. Você sabe por que mais fui a Houston hoje? Eu perguntei. Acho que posso, ela respondeu. Por que isso? Você estava preocupado com eu morando lá sozinha e com a possibilidade de eu me envolver com outra pessoa. Isso é verdade? O quê? Me envolver com outra pessoa? Sim. Não. Os únicos homens com quem realmente interagi foram meu produtor, a equipe do estúdio e Thomas. Thomas era o co-apresentador dela. Era Thomas que mais me preocupava. Todos aqueles eventos que você compareceu e suas fotos nos jornais. Eu estava preocupado e com ciúmes. Ela se inclinou e me beijou. Ah, bobo. Eu poderia ter dito que Thomas era gay e que você não tinha nada com que se preocupar, mas isso não seria verdade. A realidade é que ele é a pessoa mais presunçosa que já conheci. Ele espera que as pessoas, especialmente as mulheres, o adorem. Nós trabalhamos bem juntos, mas pessoalmente eu não gosto dele e ele também não gosta de mim. Ela tomou um gole de vinho. Eu não mentiria sobre ele ser gay, mas menti para você. Eu ri. Sim, você fez. O gerente do meu prédio ajudou. No meu caminho para cá, seu pai ligou-me informando sobre sua chegada iminente. Entrei em contato imediatamente com a gerente para informá-la sobre a situação. Ela me garantiu que cuidaria disso. Logo depois, ela me ligou de volta para me avisar que a manutenção estava a caminho para trocar a fechadura da minha porta. A justificativa era que se você pudesse acessar o apartamento, você poderia ficar independentemente do atraso e nenhum de nós desejava esse resultado. Antecipando sua reação, dadas suas experiências passadas, optei por esse curso de ação, sabendo que você não ficaria por perto para explicações. Peço desculpas pelo engano, mas tinha certeza de que isso traria de volta aqui, onde eu pretendia propor na presença de sua família. Você pode me perdoar? Absolutamente, respondi sem hesitação e peço desculpas pela minha resposta sem graça. Fiquei surpreso. Ela riu. Estávamos todos esperando por isso. Bem, você conseguiu, eu disse me inclinando para beijá-la. Eu adorei essa mulher e então tomei outro gole de vinho. Quando você vai voltar para Houston? Eu perguntei, lembrando do show distante dela. Hoje à noite ou amanhã? Ela ponderou. Vamos discutir isso.
O show de hoje foi pré-gravado na segunda-feira. O de amanhã e o de sexta foram feitos ontem. O de sexta-feira anunciará minha partida, pois quero voltar para casa, para meu futuro marido. Eu a encarei processando a notícia. Está tudo bem, não está? Claro, está mais do que tudo bem. É fantástico. Mas você não vai sentir falta? Sim, mas sinto mais sua falta e eu estava esperando persuadir meu antigo local de trabalho a me deixar criar um programa destacando heróis locais, talentos, eventos e indivíduos que deveriam continuar até. Até quando? Até o bebê chegar. Então nós vamos descobrir. Tomei um gole de vinho. Ela sentou lá me observando. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Eu entendi. Eu só não percebi que Jane estava grávida. Ela balançou a cabeça. Ela não é boba, eu sou. Oh, oh. Consegui não deixar meu copo cair enquanto o colocava na mesa e a abraçava. Nossa vida é maravilhosa. Louise está de volta ao seu antigo emprego apresentando um programa semelhante ao que ela fez em Houston, só que agora ela faz isso sozinha. Nossa filha, Danielle, é linda. O negócio do meu pai e o meu estão prosperando. E Sophie mal pode esperar para poder andar com Danielle e segurar sua mão para evitar que ela se perca.